TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. A luta contra o abuso e exploração sexual infanto-juvenil. A redução no número de crimes acende um alerta entre as autoridades. Menos da metade dos contribuintes entregou a declaração de imposto de renda. O prazo do envio foi adiado para 30 de junho por causa da pandemia. O estado ultrapassa os 5.500 casos de coronavírus. É o segundo dia com recorde de novos casos em Minas. E o editorial Raio X com Olavinho Drummond. Estes são os destaques do Jornal Sintonia que está começando. Boa noite. Em quase 3 meses de entrega da declaração do imposto de renda da pessoa física de 2020, menos da metade dos contribuintes acertou as contas com o leão. Até hoje, 14.786.867 pessoas enviaram um documento à Receita Federal. O total enviado equivale a 46,2% dos 32 milhões de declarações esperadas para este ano. O prazo de entrega começou em 2 de março e vai até o dia 30 de junho. Inicialmente, acabaria no fim de abril, mas a data foi prorrogada por 2 meses por causa da pandemia de coronavírus. A Receita Federal derrubou a exigência do número do recibo da declaração anterior e adiou o pagamento da primeira cota, ou cota única, para junho. Em relação às restituições, o cronograma dos lotes de pagamento, que começa em maio e acaba em setembro, está mantido. Quem declara no início do prazo tem prioridade para receber a restituição, caso não preencha com erros e omissões. Pessoas com mais de 60 anos, com moléstias graves ou deficiência física, também recebem primeiro. O programa gerador de declaração está disponível no site da Receita Federal. Quem optar por dispositivos móveis, como tablets ou smartphones, poderá baixar o aplicativo Meu Imposto de Rendas. A declaração do imposto é obrigatória para quem recebeu rendimentos tributáveis superior a R$ 28.559,70 no ano passado, o que equivale a R$ 2.196,90 por mês, incluindo o 13º. A multa por atraso na entrega é estipulada em 1% ao mês, calendário até 20%. O valor mínimo é de R$ 165,74. Aprovado pela Câmara de Deputados em sessão virtual, o projeto de lei que suspende as convocações para perícias do auxílio-doença pago pela Previdência Social de pessoas com Alzheimer, doenças de Parkinson, fibromialgia e outras crônicas degenerativas durante a pandemia da Covid-19. A medida deverá ser tomada para evitar que pessoas que já tenham doenças crônicas degenerativas sejam contaminadas e que, por consequência, desenvolvam a forma mais grave do novo coronavírus, a síndrome respiratória aguda grave. Essas regras se justificam em tempos e situações normais, a fim de evitar que um segurado ou dependente inválido que eventualmente se recuperou de uma doença incapacitada receba um benefício por um período superior ao devido. No momento, no entanto, é preciso dar prioridade à saúde, especialmente das pessoas com doenças que reduzem a imunidade, que estão mais sujeitas a desenvolverem uma forma mais grave da Covid-19. O projeto de lei prevê que podem ser beneficiados os portadores de tuberculose ativa, hanseníase, neoplasia maligna, cardiopatia grave, doença de Parkinson, Alzheimer, AIDS, esclerose múltipla, entre outras. A justificativa é que se torna contraditório informar que tais pacientes devem permanecer em casa e exigir que compareçam às agências lotadas do Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, para se submeterem a exames médicos que muitas vezes apenas confirmam a avaliação inicial de permanência da incapacidade ou invalidez e que, por isso, a convocação deve ser suspensa durante a pandemia.
O projeto ainda segue para análise do Senado e, no caso de aprovação, para a ascensão do presidente da República. Em instantes, operação da Polícia Militar Rodoviária e SESC-Senat conscientiza motoristas sobre a exploração sexual infantil nas estradas. E ainda hoje o editorial Raio X com Olavinho Drummond. Em tempos tão desafiadores, é impressionante ver a capacidade que a gente tem de desaprender e reaprender. Mudamos o jeito de trabalhar, de nos conectar com as pessoas e até de passar o tempo. E no Bradesco, nós também estamos nos reinventando, ampliando os nossos canais digitais, flexibilizando o crédito e o pagamento de contas e atendendo idosos e pessoas com deficiência em horário diferenciado nas agências. Todos os dias, buscando soluções para deixar sua vida, se não mais fácil, pelo menos um pouquinho mais leve. Até tudo voltar ao normal. E tudo vai voltar ao normal. Reinvente o futuro. Bradesco. Vem para a corrente solidária do Instituto Consciência e Ação e deixe o vírus da solidariedade contagiar você. Adote a família de uma trabalhadora informal impactada pelos efeitos da Covid-19. Mensalmente entregue uma cesta de alimentos ou de produtos de limpeza e higiene pessoal no Instituto ou na CIA, em horário comercial. Se preferir, entre em contato pelo 3661-6126. Parcerias SOS e a CIA. Apoio TV Sintonia. Mais de 4 milhões de consultas, mais de 103 mil partos normais, mais de 70 mil cirurgias de catarata, mais de 5 milhões de raios-x da coluna. É isso que dá para fazer com os 46 milhões de reais que a Assembleia economizou e devolveu para o Estado. É a Assembleia Legislativa fazendo sua parte para enfrentar a crise. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Poder e voz do cidadão. Ação conjunta entre a Polícia Militar Rodoviária e o SESC-Senat na manhã de hoje instruiu motoristas de caminhão na semana da campanha contra o abuso sexual infanto-juvenil. Uma parada de 5 minutos no percurso para quem passou pela MG 428. Cada grupo de 10 caminhoneiros recebeu a orientação de como denunciar um caso de abuso ou exploração sexual entre crianças e adolescentes enquanto percorrem as rodovias brasileiras. O foco nosso é que vocês, motoristas que rodam o Brasil inteiro, sejam transmissores dessa mensagem, dessa campanha. Operação realizada entre a Polícia Militar Rodoviária e a unidade do SESC-Senat de Araxá. Na quarta turma da manhã, o primeiro a acomodar foi Paulo, que havia acabado de sair de Itapira, Minas Gerais, para Rio Verde, em Goiás. Tem muitos caminhoneiros que não estão preparados para esse tipo de coisa, né? E vocês estando aí, dando a força para a gente, eu acho que é muito importante. Só estou viajando mais aqui de Goiás para Minas, e Minas para Goiás, e quase você não vê isso aqui em Minas nem em Goiás. A ação em conjunto atendeu 60 motoristas com o objetivo de reduzir o número de casos que vem agravando cada vez mais crianças e adolescentes no país. 80% dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes são cometidos no ambiente familiar. E há uma atenção ainda maior que acendeu o alerta da delegacia especializada em tipos de crimes contra esse público da Polícia Civil de Minas Gerais. Houve uma redução de registros de novos casos de 70%, comparando ao mesmo período do ano passado. E esse alerta é que chama a atenção desses profissionais. 18 de maio, Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual. Na rodovia estadual, a iniciativa teve como foco a divulgação de orientações sobre prevenção e formas de denunciar o crime, uma ferramenta com ações articuladas para mobilizar, sensibilizar, informar e convocar toda a sociedade a participar da luta em defesa dos direitos de menores de idade. Então com frequência, a gente tem pedido aí aos
aos motoristas que, ao presenciar e constatarem essa prática, que comunique os órgãos competentes. Não é necessário se identificar, basta simplesmente ligar no 90 e comunicar à polícia sobre o fato. A gente pede que a pessoa se destaque as vestes da pessoa, o local exato onde a pessoa estava, para a gente tomar as primeiras medidas. Normalmente é uma pena que gera de 2 a 10 anos de prisão. Uma campanha anterior a esta, a gente abordamos o motorista e ele, comovido com a situação, chegou, se abriu o jogo para a gente, falou que tinha separado da mãe dos filhos dele e que posteriormente ficou sabendo da prática do atual companheiro abusando de seus filhos. Então a gente assim, pede para que os motoristas abracem essa causa com a gente, né, e que comunique e denuncie esse fato para a gente extinguir de vez essa prática de nosso país. Em entrevista coletiva hoje, o secretário de Estado de Saúde falou sobre a projeção do pico da doença, o coronavírus. O que nós estamos fazendo, ou seja, o acompanhamento que nós estamos tendo dessa epidemia, mostra que nós estamos tendo um discreto aumento de casos e também um discreto aumento dos óbitos que estão sendo confirmados. Isso faz parte da nossa visão do acompanhamento que nós estamos tendo da epidemia, dentro das nossas projeções, conforme nós estamos falando já há um bom tempo, que ainda há de se vir um pequeno pico, né? Nós teremos um pico da epidemia e essas projeções elas estão ainda listadas dentro do que é a expectativa, ou seja, nós estamos caminhando dentro do que nós estamos medindo. Em instantes, campanha viabiliza doação de água mineral para pacientes da Santa Casa. E o editorial Raio X com Lavi Drummond. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Cada um ajuda como pode. Tem gente como o motorista de ônibus que ajuda quem precisa se locomover. O farmacêutico que ajuda com os remédios. O gari que mantém a cidade limpa. Ou o policial que ajuda lá nas ruas deixando a gente seguro. E tem a nossa gente do Posto Ipiranga e da MPM que ajuda abastecendo esse pessoal. Que ajuda os professores e todos que estão trabalhando em casa. Que ajudam ficando em casa. Posto Ipiranga, você já sabe, se cuida aí. E se precisar, pergunta lá. O crime de abuso sexual contra crianças e adolescentes é cruel. As consequências para quem sofre abuso são graves e duram a vida inteira. O abusador é um monstro e deve ser afastado para a cadeia. E quem se omite em denunciar pode receber a mesma punição pelo crime. Nessa quarentena, não seja responsável pelo sofrimento de uma criança. Ao sinal de violência, denuncie. Todos contra a violência infanto-juvenil. Realização Centro Júlio Dário. Na tarde de hoje foi entregue a primeira remessa de garrafas de água mineral para Santa Casa de Araxá. Os donativos foram arrecadados pela campanha Santa Água, Santa Casa, realizada pela família rotária da cidade. As entidades do Rotary Club mobilizaram e fizeram a entrega de 234 fardos de água mineral para a Santa Casa de Misericórdia de Araxá, referência no atendimento e combate ao coronavírus da cidade, com o objetivo de atender pacientes suspeitos da doença, evitando o uso de recipientes de água e, consequentemente, possíveis contaminações. E agora vamos falar do boletim epidemiológico. Nesta quarta-feira, o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 em Araxá atualizou os números da doença, que agora tem 44 casos, sendo 10 a mais que ontem. O número de curados também aumentou, passando de 8 para 18. E Minas Gerais ultrapassou 5.500 resultados positivos para a doença entre casos e óbitos. Os detalhes com a repórter Janaína Silva.
Em 24 horas, Minas Gerais somou 310 novos resultados positivos da Covid-19, totalizando 5.596 nesta quinta-feira, 21 de maio. São ao todo 191 óbitos e 2.921 recuperados. A doença já acometeu moradores de 354 municípios mineiros, ou seja, 41% do total. No boletim do estado ainda não consta o primeiro caso na cidade de Pratinha, informado ontem pela prefeitura, e apenas 30 do total registrado pelo Comitê de Enfrentamento de Araxá, que agora é a cidade com mais confirmações do Alto Paranaíba, superando o Patrocínio, que tem 23, e Patos de Minas, 26. No Triângulo Mineiro, Uberlândia segue como a terceira em resultados positivos no estado, com 446 casos e 13 mortes. E Uberaba, 111 casos e 5 óbitos confirmados. O perfil epidemiológico das vítimas confirmadas, que não evoluíram para óbito, é de 2.672 mulheres e 2.733 homens. O percentual de pacientes com aquela faixa etária de 20 a 59 anos, agora é de 77%. A letalidade no estado é de 3,4%. E fique agora com o editorial Raio X com Olavinho Drummond. Uma movimentação suspeita já começa e só não vê quem não quer. Cargos políticos vêm à tona com o propósito claro de colocar a máquina pública a serviço de alguns candidatos. Quem sai perdendo com isso? Ora, fácil resposta. O cidadão, o contribuinte, o eleitor. O cenário é claro. A velha política já está sobre a mesa e começam as estratégias do toma lá, dá cá. Entre elas, a dança de cadeiras nas secretarias. Já é matéria viva e o motivo é único: diminuir as forças democráticas tentando manipular os votos do eleitorado. Mas há novidades no ar. Primeiro, um Ministério Público novo, atento e acordado. Depois, um Poder Judiciário que tem em seus membros um senso de correção jamais visto. Resultado natural: o povo se sente mais protegido, mais confortável para votar em quem quiser. Se coagido, o eleitor tem para onde correr. À justiça. Verdade. Moral da história: não se venda. Seja você. Preserve o seu direito de votar em um candidato digno ou em uma candidata séria e correta. Enquanto isso, a dama de lata transita de forma soberba, crente que o mundo não mudou e que o eleitor continua bobo e sempre à venda. Será? O raio-x voltou para ficar. Obrigado. Eu vou ficando por aqui. Outras notícias você pode ver a qualquer momento através do nosso portal diariosintonia.com.br. Uma ótima tarde para você. Fique agora com Café Sintonia e até amanhã. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você. Qual
Qual escola de Araxá era conhecida como Grupo Novo? Escola Estadual Delfim Moreira? Ou letra B, Escola Estadual Vasco Santos? Ou letra C, Escola Estadual Doutor Eduardo Montandon? E a resposta certa é a opção C, Escola Estadual Doutor Eduardo Montandon. O segundo grupo escolar, hoje Escola Estadual Doutor Eduardo Montandon, a ser criado em Araxá, ficou conhecido como Grupo Novo, cuja aula inaugural, ministrada na Praça Governador Valadares, ocorreu em 15 de fevereiro de 1947. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você.